Lúcifer. Em Roma, a palavra Lúcifer era utilizada para designar o planeta Vênus quando ele se posicionava de manhã a oeste do Sol, antecedendo o seu nascimento. Significava, portanto, portador da luz, e também era conhecido como a estrela da manhã. Entretanto, Lúcifer parece ter entrado na história da religião quando na Bíblia, em Isaías 14:12, aparece a expressão em hebreu: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Na versão grega do Antigo Testamento, o termo foi traduzido como a palavra grega para Vênus ou estrela da manhã, e daí finalmente para Lúcifer, na versão latina. Estudiosos explicam que a parábola do profeta Isaías se refere à arrogância de um rei babilônico que, ousando a comparar-se à estrela da manhã, foram derrubados do céu por Deus. No século IV, o bispo Lúcifer de Caligari, da Sardenha, um veemente oponente do arianismo, que pregava a doutrina de Arion, famoso herético da Alexandria, que pregava ser Cristo uma criatura de natureza intermediária entre a divindade e a humanidade, criou uma seita na qual seus seguidores passaram a ser denominados de luciferianos. Orígenes Adamantio, em 185 a 254 d.C., um importante cristão da igreja grega, Augustine, no século VI, fundador da igreja cristã no sul da Inglaterra, interpretaram o uso do termo latino Lúcifer como uma referência ao próprio demônio ou Satanás. A partir de então, o termo generalizou-se de forma negativa, empenhando todos os esforços para combatê-lo, como pode ser observado no famoso diálogo, a disputa entre os luciferianos e os ortodoxos, São Jerônimo IV foi também um dos responsáveis pela associação de Lúcifer a Satanás. Todavia, a seita luciferiana teve sua expansão na Europa entre o século XIII e meados do século XIV. Em 1223, o inquisidor Conrado de Masburg, notando um crescimento incomum de heréticos da Germânia e na Austrália, em especial da seita desses luciferianos, deu início a uma série de perseguições. Os heréticos ou hereges eram pessoas que professavam a doutrina contrária ao que foi definido pela igreja como sendo matéria de fé. Em Bizânico e em várias partes da Europa surgiram lendas de que essas facções altamente secretas, dedicadas a Lúcifer, o anjo infernal que teria sido expulso do paraíso por Deus, esses adoradores do demônio acreditavam que seu mestre era o verdadeiro criador do mundo e que, fora ele, ele foi de uma forma assim deslealmente aprisionado no abismo, por seu inimigo, que no caso seria um deus injusto e vingativo, a quem Lúcifer cabia vencer. As profecias dos luciferianos pregavam que um dia ele reconquistaria o paraíso e derrotaria Jeová, e daria a vida eterna a todos os seus seguidores. Como no caso dos cavaleiros templários e das bruxas, suas confissões foram conseguidas pela Inquisição através de torturas. A igreja os forçava a confessar que durante o ritual de iniciação dos neófitos, em templo subterrâneo, Lúcifer se mostrava como um homem, cuja parte superior do corpo irradiava luz, mas da cintura para baixo era escuro como a noite, e que o final do ritual era comemorado com um banquete e concluído com orgias nas quais oferecia virgens nocivas. Entretanto, poderíamos dizer que é plenamente lógico e possível a existência desse ser em questão de hierarquia, situado no oposto negativo, uma egrégora, um ser perigoso destituído de luz que, tal como um sifão, seria um absorvedor de energia, uma força vampírica. Agora vamos levar para o lado cristão da coisa, vamos narrar aqui alguns acontecimentos. Bom, as pessoas têm um costume muito estranho de achar que os arcanjos são os seres mais poderosos do universo, mas, para quem estuda geologia, sabemos muito bem que essa informação não procede, talvez devido a séries, talvez devido a ficção, coisas do tipo. As pessoas chegaram a essa conclusão. Então, e se acontecesse uma luta fora dos conceitos bíblicos? Vamos usar Miguel e Lúcifer como exemplo. O arcanjo Miguel, normalmente relacionado a milagres envolvendo a cura, proteção aos vivos e mortos e também a força para conseguir vencer desafios,
Miguel supostamente seria o primeiro dos espíritos celestiais, sempre visto como guerreiro e protetor, irmão de Gabriel e Lúcifer. Ele é um dos 3 arcanjos mencionados por nome, isso na Bíblia, é claro, né? Juntamente com Rafael no livro de Tobias e Gabriel no livro de Daniel. E no Evangelho de São Lucas, o arcanjo Miguel foi o primeiro criado por Deus, logo em seguida Lúcifer. Então podemos dizer que Lúcifer e Miguel se tornaram o braço direito e esquerdo de Deus. Ambos possuem grandes poderes. O arcanjo Miguel recebeu a missão de ser príncipe dos anjos e Lúcifer seria o guardião protetor do primeiro casal da humanidade. Deus criou um belíssimo jardim perfeito, sim, estamos falando do Éden. Esse jardim era frequentado por uma criatura perfeita. Essa criatura perfeita seria o grande Lúcifer, né? Querubim da luz, a imagem da glória e da perfeição. Ele foi colocado no jardim sendo considerado uma obra-prima do Criador. Esse querubim acrescentava beleza ao jardim. Além de sua grande beleza, exercia formosura e sabedoria. Por ter o seu próprio brilho, Lúcifer chegou a ser chamado de estrela da manhã. Então, como reza a lenda, o seu orgulho, a sua perfeição, o fez desejar ser como seu criador. Então não demorou para que ele se rebelasse contra Deus, o desejo dele de subir sobre os céus, e quando estivesse acima de Deus, ergueu o seu próprio trono. Então, nessa hora se iniciaria a batalha entre Lúcifer e Miguel. Quando Lúcifer se rebelou, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a apoiá-lo, segundo a teoria cristã, para conseguir enfrentar a batalha pelo paraíso. Lúcifer se transformou em um temido dragão, e uma passagem no livro de Apocalipse descreve que esse dragão destemido, ele era enorme, uma criatura que possuía 7 cabeças e 10 chifres. Do outro lado estaria Miguel, um personagem sempre descrito como uma lança e um escudo. Segundo as escrituras, essa foi a pergunta que Miguel fez a Lúcifer. Então se iniciou uma grande batalha que durou milênios, para finalmente chegar ao fim. Lúcifer e seus anjos lutaram bravamente, mas não saíram vitoriosos, né? Isso graças ao exército celestial, mas não Miguel em si. Então, depois de ser derrotado, Lúcifer teria perdido seu lugar no céu. Assim, um grande dragão e seus anjos foram derrubados do céu e precipitados na terra e condenados por Deus a ir para o inferno. Então, daí foi criado o termo anjos caídos. Segundo a teoria cristã, esses anjos iriam arder no fogo do inferno. Porém, Lúcifer pagaria um preço maior. Ele se tornaria Satanás. Estamos falando de uma teoria cristã. Então, após se tornar Satanás, esse ser procurou por vingança. Ele se transforma numa serpente. Ele vai até o Jardim do Éden, como vocês podem ver, né? O diabo ele tinha total acesso a vários lugares, inclusive ao paraíso. Então, Satanás convenceu a Eva a comer o fruto proibido e dividi-lo com Adão, assim fazendo que os dois fossem expulsos do Éden. É uma história clássica, né, que vocês conhecem, não vou entrar em detalhes sobre Lilith e outros tipos de coisa. Vamos pegar uma teoria cristã. Então, continuando. Então, se houvesse uma batalha hoje novamente, existem vários fatores que influenciariam no resultado dessa batalha. É certo que no mano a mano, entre Lúcifer e Miguel, Lúcifer venceria facilmente. Eu vou explicar o porquê. A primeira coisa a se analisar é a hierarquia dos anjos. Se seguimos o critério tradicional, são os 9 coros ou ordem angélicas, né? A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos, que são os mais próximos de Deus. Esses anjos estariam no topo, estando entre eles os serafins, querubins, tronos. Os serafins seriam os seres feitos do mais puro amor de Deus. Nas escrituras sagradas, serafins são ditos apenas uma vez nas escrituras de Isaías. Depois dos serafins vêm os querubins. Eles são considerados os guardas e mensageiros de Deus e têm a missão de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar um caminho da árvore da vida. Na Bíblia, os querubins são mais citados, né? Aparecendo cerca de 80 vezes nos livros. Inclusive, os querubins são seres misteriosos citados por Ezequiel em suas visões. Abaixo dos querubins temos os tronos, os que acolhem a grandeza de Deus e transmite aos santos anjos de graus inferiores. Resumindo, os tronos são os santos anjos que apresentam aos coros inferiores toda a grandeza do Criador. A segunda hierarquia, onde eu prefiro não aprofundar, temos os anjos responsáveis pelo acontecimento do universo. Essa hierarquia ela é formada pelos anjos das dominações.
posteridades e virtudes. Já a terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens de Deus. Seriam os anjos mais próximos dos humanos e conhece cada um da humanidade como ninguém. Essa hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Os principados são os anjos guias e mensageiros divinos. As escrituras dizem que eles são enviados a príncipes, reis, províncias e dioceses. No livro de Daniel, eles também é considerado protetor dos humanos. Depois vem os arcanjos, anjos poderosos e conhecedores dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive o arcanjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida por Deus. Por fim, temos os anjos que recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Então você se pergunta, o que essa hierarquia tem a ver com Lúcifer? Através dessa hierarquia que podemos saber qual deles também é o mais poderoso. Sendo que durante a batalha do Apocalipse, o arcanjo precisou da ajuda de um querubim, mas é claro o exército angelical. Alguns fiéis acreditariam que em uma batalha é certo que Miguel venceria essa luta facilmente, mas isso não passa de uma grande mentira. Na cultura cristã, antes de Lúcifer se tornar um anjo caído, ele era o querubim, ou seja, os querubins estão na segunda mais alta hierarquia angelical. Mesmo após se rebelar contra Deus e se tornar um dragão, ele não perdeu as suas habilidades angelicais de querubim. Do outro lado temos Miguel, o arcanjo, categoria que está bem abaixo dos querubins. Então Miguel está equivalente à terceira patente, enquanto Lúcifer está na primeira patente. Além disso, Lúcifer teria ficado mais forte quando se tornou um príncipe das trevas, mas só seguindo essa hierarquia angelical, é óbvio que é uma batalha mano a mano, Lúcifer venceria seguindo a patente angelical. A única forma de Miguel vencer, supostamente, seria se o próprio Criador intervisse, somente com a presença de Deus para poder alterar esse resultado, de acordo com a teoria cristã. Mas Deus é um ser perfeito, então ele não evolui. Mas enquanto Lúcifer, ou o diabo, ainda não é um ser perfeito, então pode evoluir muito mais. Agora sendo o rei do inferno e com a humanidade servindo realmente não podemos saber quem iria vencer essa batalha novamente. Vale lembrar que essa história do bem sempre vencer, o mal não passa de uma lenda, pois se fosse assim não haveria o próprio equilíbrio. Como o mal também não venceria todas, mas a segunda batalha como seria? O que vocês acham? Vocês acham que quem venceria essa batalha também? O mais engraçado também, é que vemos crentes, vemos pessoas falhas e fracas acreditando que podem realmente expulsar o diabo ou tem esse poder. Algumas passagens na Bíblia, por exemplo, quando o diabo vai pegar o corpo de Moisés, nem mesmo o arcanjo não desafiou. O próprio arcanjo diz que Deus te repreenda, Satanás. Mas isso vai ficar para um vídeo futuro. Mas eu quero deixar claro a todos vocês que também aquele Exu Lúcifer não tem nada a ver com os contos aqui relatados. Essa entidade se nomeou com esse nome, mas não seria o ser de luz nas histórias aqui contadas. Assim como também Exu Beelzebul não seria o grande Beelzebul. Foram apenas alguns seres evoluídos de algumas magias terrenas que tomaram esse título. Bom, e você? Você gostou desse vídeo? Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Não basta apenas se inscrever no canal, o YouTube não irá te enviar as notificações quando tivermos um vídeo novo. Você também tem que ativar o sininho. Se você quiser fazer uma doação para o canal também de qualquer valor, até centavos, basta clicar aqui pelo PayPal.